Quando a gente mergulha no mercado de investimentos, geralmente descobrimos três coisas. Descobrimos as ações, descobrimos os ETFs e descobrimos os REITs. Mas qual é a diferença entre esses três? Qual é a diferença entre ações, ETFs e qual é a diferença entre REITs? Se você fala português, de certeza que já viu um ou outro vídeo de um ou outro influencer brasileiro no mercado de investimentos. Temos vários nomes sonantes no que diz respeito ao mercado de investimentos e temos vários nomes de brasileiros que têm uma certa notoriedade no mercado de investimentos. E no Brasil existe uma distinção entre ações e stock. O investidor brasileiro usa o termo ação para se referir às ações negociadas no Brasil por empresas brasileiras, por exemplo, e usa o termo stock para se referir a ações negociadas fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui não vou fazer essa distinção. Ações são ações, quer sejam ações que estão a ser negociadas aqui, quer sejam ações que estão a ser negociadas acolá. Então, para mim, ações é stock e stock são ações. Feito esse esclarecimento, vamos então aqui explorar algumas diferenças entre as ações, ETFs e REITs. Antes de tudo, queria falar um bocadinho aqui de história. Eu não sou muito bom em história, nunca fui muito bom em história, mas queria aqui falar-vos um bocadinho de história. O conceito de bolsa surgiu na Holanda, por volta do ano de 1902, com o surgimento da empresa Companhia Holandesa das Índias. Acho que é esse o nome. Deixa eu ver aqui. É Companhia Holandesa das Índias Orientais. Eu depois vou deixar aqui um link na descrição. Leiam com mais calma a história do surgimento da bolsa. Eu aqui vou apenas pegar um bocadinho desse gancho para explicar então o conceito de ações. Em 1902 surgiu então a empresa Companhia Holandesa das Índias Orientais, que essencialmente era uma empresa que fazia expedições para outros continentes e buscar então fazer trocas comerciais com estes povos desses outros continentes e trazer o produto que foi trocado, vender no país, na Holanda nesse caso. Só que houve uma fase em que muitos navios, muitos barcos estavam a naufragar, muitos barcos acabavam perdidos no meio dos oceanos. Então houve a necessidade das pessoas que tinham interesse em lucrar com a venda dos produtos da Companhia Holandesa das Índias Orientais, houve a necessidade das pessoas investirem, juntarem dinheiro, comprarem navios, para então os navios irem fazer as trocas comerciais e quando voltarem com lucros. Em 1602 surge então o conceito de bolsa e o conceito de investimento, onde tu tiveste um grupo de pessoas que pegaram dinheiro, deram para a Companhia Holandesa das Índias Orientais comprar navios ou construir navios e as pessoas teriam então direito aos lucros ou prejuízos que viessem. As pessoas investiam 100, o navio ia e voltava e trazia produtos que valiam o triplo. Tu terias dessa forma triplicado o teu investimento. Foi nessa fase que começou a surgir o conceito de bolsa e o conceito de investimento. Isso foi em 1602 e de lá para cá as coisas foram mudando até o conceito de bolsa que conhecemos hoje. Hoje em dia, quando uma empresa pretende abrir o seu capital, ou seja, pretende tornar-se numa empresa que é transacionada publicamente, a empresa precisa passar por um processo. E este processo termina no IPO, que é o Initial Public Offer. Durante este processo, essencialmente antes desse processo, a empresa que vai ao público negocia com bancos, negocia com empresas de investimentos para então preparar a empresa para a abertura de capital. E muitas das vezes, empresas de investimento conseguem comprar ações nestas empresas que estão prestes a ir para o público antes delas irem para o público. Imagina, por exemplo, o Facebook, que agora chama-se Meta. A Meta é dona do Facebook, é dona do Instagram, é dona do WhatsApp e é dona da Oculus. São as empresas que estão dentro da Meta. Quando a Meta fez o seu IPO e antes de fazer o seu IPO, várias empresas de investimento conseguiram comprar ações da Meta. Essas empresas são empresas especializadas no que diz respeito a investimento. Não é toda e qualquer pessoa que consegue acessar uma Meta antes desta se tornar pública.
Então, neste processo de preparação de IPO, alguns bancos, como o JP Morgan Chase, têm um departamento que presta então esse serviço às empresas, prepara as empresas para se tornarem públicas. Os bancos determinam o valor mínimo de negociação e determinam o número de ações da empresa, e a empresa vai então ao público ser negociada. Uma ação é essencialmente a menor parte de uma empresa. A menor unidade de uma empresa nós chamamos de ação. Imagina o Facebook. O Facebook, não sei quantas ações é que o Facebook tem nesse exato momento, mas digamos que o Facebook tem em circulação 1 milhão de ações. Se eu for dono de uma ação, quer dizer que eu sou dono de um pequeno pedaço do Facebook. Se eu for dono, por exemplo, de 100 mil ações, quer dizer que eu sou dono de 10% do Facebook. Então, uma ação é a menor parte de uma empresa. Se formos ao Yahoo Finance e pesquisarmos por Meta Platforms Inc., que é o atual nome da empresa que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e da Oculus, nós conseguimos ir aqui então em clicar em Holders. Holders são aqueles que detêm as ações do Facebook. Aqui em Holders conseguimos ver que das maiores instituições que são donas de ações do Facebook, nós temos em primeiro lugar a Vanguard, o Vanguard Group, e depois temos a BlackRock. Em terceiro lugar temos a FMR Limitada e em quarto lugar temos a State Street Corporation. Quem viu o meu vídeo sobre ETF já deve saber o que é a Vanguard Group, o que é a BlackRock e o que é a State Street Corporation têm em comum. O que é que essas empresas têm em comum? A BlackRock, a Vanguard e a State Street são nada mais, nada menos do que companhias de investimento que emitem exatamente ETFs, Exchange Traded Funds. Como nós conseguimos ver aqui, a Vanguard é a empresa que emite o ETF VOO, um dos ETFs mais conhecidos no mundo. É o ETF que nada mais, nada menos investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E dentro dessas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, temos o quê? Temos o Facebook, exatamente. Temos a Meta Platforms. A Meta Platforms é uma das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, qual é o raciocínio das companhias de investimento, como por exemplo a Vanguard? Imagina que tu tens tens 100 empresas. Eu não sei qual é a empresa é boa e qual é a empresa que é má. Mas, como eu vejo que estas 6 empresas vêm crescendo ao longo dos anos, eu vou investir um bocadinho em todas essas empresas. Então, basicamente, o que a Vanguard, o que a BlackRock e a State Street Corporation faz é exatamente isso. São empresas de investimento que têm clientes como eu, por exemplo, eu sou cliente da Vanguard. A partir do momento que eu compro um VOO da Vanguard, a Vanguard pega nesse dinheiro, investe nas 500 maiores empresas e distribui para mim. Ou seja, essas empresas de investimento, a Vanguard, a BlackRock e a State Street emitem ETFs, emitem Exchange Traded Funds, pegam em várias ações, juntam num único pacote, como se fosse uma cesta básica. No exemplo no vídeo em que eu falo sobre ETFs, que vai estar aqui, não vai estar aqui, comparei o ETF como uma cesta básica. Então o ETF é essencialmente um conjunto de ações que têm semelhanças ou não e são empacotadas e são entregues para um investidor comum, ou seja, um investidor como eu. A partir do momento que eu entro na minha corretora, escolho VO, clico em comprar, se não tiver nenhum ETF em negociação, o que a Vanguard faz é pega naquele dinheiro, cria um pacote, distribui pelas 500 maiores empresas, fecha esse pacote e devolve para mim. Então, através da Vanguard, através do ETF VOO, eu sou sócio de 500 empresas. Eu sou sócio da Meta Platforms e mais 500 empresas. Então, essa é a principal diferença entre ações e ETFs. A principal diferença entre ações e ETFs é que uma ação é a menor parte de uma empresa e o ETF é um conjunto de várias menores partes de uma empresa, de vários pedaços de uma empresa que estão dentro de um pacote. E essas empresas podem ter semelhanças ou não. Por exemplo, o VGT é um ETF que investe em empresas de tecnologia, exclusivamente. O SCHD, ou SCHD, como é pronunciado em inglês, ou SCHD, é um ETF que investe
em 100 empresas que pagam dividendos. Temos também o Nobel, estou aqui apenas a dar exemplos de ETFs, o Nobel, que é o NOBL, que é um ETF que investe nas empresas pagadoras de dividendos reis, ou seja, investe nas Dividend Kings, que são empresas que pagam dividendos há mais de 50 anos. Então, o Nobel, essencialmente, é um ETF que seleciona as 50 empresas que pagam dividendo há mais de 50 anos, de forma ininterrupta, coloca todas essas empresas dentro de um pacote, fecha o pacote e distribui para o investidor comum. Então aqui conseguimos perceber as diferenças entre ações e ETFs. Depois então, com o passar do desenvolvimento da bolsa, surgem os REITs. O REIT, né, é uma sigla, REIT, R-E-I-T, REIT, é uma sigla em inglês que significa Real Estate Investment Trust. É um fundo de investimento imobiliário. Então, um REIT é essencialmente um fundo de investimento imobiliário. São os primos dos FIIs, que são os fundos de investimento imobiliário que são negociados no Brasil. No Brasil temos os FIIs e nos Estados Unidos temos os REITs. O que é um REIT? Um REIT, de forma simples, é essencialmente imóveis que são negociados na bolsa. Ou seja, tem um hotel, tem uma empresa de hotelaria e quero construir um hotel. Eu vou à bolsa, emito REIT, emito ações de REIT, pego e emito 100 mil ações de REITs. Recolho esse capital e construo um prédio. Se cada pessoa comprou uma ação do REIT que eu emiti, quer dizer que eu tenho 100 mil sócios. Então, desses 100 mil sócios, cada um tem direito a uma unidade dos lucros que forem obtidos através deste investimento em hotelaria. Não é? Então, os REITs, de uma forma muito simples, de uma forma muito básica, são imóveis que são negociados na bolsa. Ao invés de tu simplesmente pegares comprares um apartamento e colocares para arrendar, podes investir num REIT que tem 1.500 apartamentos e tem investimentos por todos os Estados Unidos. A principal diferença é que os REITs são obrigados por lei nos Estados Unidos. Existe uma lei que obriga os REITs a distribuírem no mínimo 90% dos seus lucros. Ou seja, os REITs não podem distribuir menos do que 90% dos lucros. Imagina que este mesmo REIT que eu emiti, esta mesma empresa, construiu o hotel e disponibilizou quartos para pessoas que fossem de férias, passarem lá 1 ou 2 noites. No final de cada mês ou no final de cada trimestre, esse REIT é obrigado a distribuir no mínimo 90% daquilo que foi arrecadado para os seus acionistas, para os seus sócios. Então, esta é a principal diferença entre ações, ETFs e REITs. Recapitulando, uma ação é a menor parte de uma empresa. Um ETF é uma cesta, é um conjunto de ações que é entregue então ao investidor. E um REIT é nada mais nada menos do que um fundo de investimento imobiliário, ou seja, são empresas que investem em imóveis e são negociadas na bolsa. Agora, depois disso, surgiu então aqui uma outra coisinha que pode acabar por ser complicado ou pode acabar por ser simples de entender. Agora, não é? Imagina que, pronto, né? Temos as ações, temos os ETFs, que são empresas de investimento, né? Que investem um bocadinho em várias ações, criam pacotes e distribuem esses pacotes para nós. Agora, pensa comigo. Imagina que existem 100 REITs. Existem REITs que investem nos Estados Unidos, existem REITs que investem fora dos Estados Unidos, existem REITs que só investem em cassinos, existem REITs que só investem em moradias. Ou seja, imagina, eu não sei qual setor do REIT vai ser o que vai ter o meu melhor desempenho. Se vai ser o setor de REITs que investem em casas de jogo, se vai ser o setor de REITs que investem em moradias, se vai ser o setor de REITs que investem em terras para agricultura. E se eu tivesse uma empresa que investisse o meu dinheiro um bocadinho em todas essas empresas e distribuísse uma única coisa para mim? É isso, exatamente. Acredite ou não, existem ETFs de REITs. É isso. As companhias de investimento também pegam, né, no teu dinheiro e investem um bocadinho em
pouco em cada um dos REITs e criam então um ETF em que dentro desta cesta tu tens vários REITs. Um exemplo, não é uma recomendação de compra, é simplesmente um exemplo de um ETF de REITs, é o VNQ, que é um ETF da Vanguard que investe então em REITs. É um ETF que investe exclusivamente em REITs. Então, a título de exemplo, as ações, um exemplo de uma ação seria a Meta Platforms. ETFs, um exemplo de um ETF seria o VOO. E REITs, um exemplo de REIT seria então o Realty Income, que é um dos REITs mais famosos, mais conhecidos, que tem o símbolo O. A Realty Income, o símbolo da Realty Income é um O. E temos também ETFs de REITs, que já demos aqui o exemplo, que é o VNQ. Pessoal, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, compartilhem. Dúvidas, deixem-me saber nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo.